Minas em Campo surgiu a partir da paixão pelo futebol. Desde sempre eu e o Matheus, minha dupla, a gente gosta de acompanhar, de torcer, de assistir futebol. E quando a gente estava no processo de escolha pelo tema do nosso TCC, veio essa vontade de cobrir o futebol feminino em Belo Horizonte, né? Então, o Minas em Campo é um blog de cobertura jornalística do futebol feminino dos times da capital mineira. E a gente resolveu trabalhar com produtos que a gente encontra na mídia hegemônica, como reportagens, podcasts, crônicas, perfis, mas que geralmente retratam os homens. Então a gente resolveu utilizar desses formatos, trazer para o nosso blog, mas colocando a mulher no futebol em foco. A gente queria fazer um pouco diferente porque a gente via que para o futebol masculino não faltam pautas, né? Um jogo ele vira sei lá quantas pautas na semana, noticiário diário sobre o esporte na TV aberta, na TV fechada, canais de esporte do futebol masculino, enfim, não falta pauta. A cobertura do futebol feminino ela focava mais no factual, né, acontecimento-chave, no jogo, numa data importante, não fazia essa cobertura expandida que a gente vê com a profusão de pautas como o futebol masculino tem. E a gente pensou em fazer isso com foco nesses 3 grandes clubes, dar um olhar assim, para a modalidade, falar sobre o dia a dia das atletas, dos clubes, bastidores, coisas que, por ficar só no factual até o momento, o jornalismo esportivo para o futebol feminino não tinha. A gente tinha vários planos, né, para o Minas em Campo, a gente tinha toda uma agenda, algumas propostas que a gente queria cumprir, mas a pandemia veio e acabou afetando o nosso projeto, porque como falar de futebol sem ter o futebol acontecendo? Então a gente teve que se adaptar a essa nova realidade e trazer novos conteúdos voltados mesmo à pandemia, a como os times estavam lidando com isso, como as jogadoras estavam sendo afetadas, os contratos estavam sendo mantidos, os salários estavam em dia. Então a gente passou de uma cobertura que era mais factual e que trazia mais o cenário belo-horizontino mesmo do futebol feminino, a gente precisou abranger o nosso olhar. E aí a gente começou a olhar para fora. Seja em Minas Gerais, como a gente teve a oportunidade também de conversar com uma jogadora de Brasília. Então a gente acabou precisando fazer algumas mudanças, mas que possibilitaram contatos e histórias que a gente não teria se a gente tivesse ficado focado só em Belo Horizonte. A repercussão que a gente teve foi a melhor possível, assim. Desde o início do projeto, quando a gente idealizou o Minas em Campo, a gente pensou em criar não só o blog, como as redes sociais, né, com a intenção de realmente espalhar o conteúdo e dar visibilidade para essas mulheres, para essas histórias, para essas vozes que a gente não encontra na mídia hegemônica. Então a gente teve uma repercussão bem bacana com a nossa família, com amigos, mas principalmente com as pessoas que a gente estava trazendo para o foco. Então era muito gratificante ver o agradecimento, o brilho no olhar, na voz dessas mulheres de terem as suas histórias ouvidas e contadas. A gente passou em outubro pela banca de TCC e o nosso projeto foi aprovado com o conceito A, então a gente está muito feliz e está tirando um tempinho assim, para absorver o que a banca falou, nossa própria avaliação do nosso trabalho até agora, para a gente fazer alguns ajustes e seguir com produzindo conteúdo. A gente sabe que é muito pouco ainda, perto do que o futebol feminino precisa e merece. Então, a gente sabe que é pouco, que não basta só a nossa, a gente espera que continuem surgindo iniciativas no nosso estado, no nosso país, que deem visibilidade a essas mulheres, que é o futebol feminino, que dê mais espaço para as mulheres, né? Não só na modalidade do futebol.